Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite para nós, ela vai falar sobre o conhecimento para a obediência e o conhecimento na desobediência. É o inverso, um do outro. Eu estava meditando em Reis, lá até Joás, para falar sobre um menino abençoado, né? Mas Deus me mandou para essa palavra. Então, seja a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Então, a palavra do Senhor nos disse que existe o enganador. O enganador está sempre pronto a enganar, principalmente aqueles que estão na direção de Deus, nos caminhos do Senhor, esforçando para fazer a vontade do Senhor. E não é diferente com aquele casal que Deus colocou naquele lindo jardim. Deus o colocou ali, ele estava na direção do Senhor, na vontade do Senhor, e até então obedecendo o Senhor. Mas aconteceu que o enganador, com a sua astúcia, chegando ali, enganou a mulher, dizendo para ela: certamente não morrerá, mas se você tocar no fruto, comer dele, que o Senhor disse que morrerais, vocês irão abrir o vosso conhecimento para que vocês sejam como Deus, sabendo o bem e o mal. E ali a mulher se interessou por aquela palavra, ser como Deus. Quem não quer ser como Deus? Mas a gente tem que ser como Deus na direção de Deus. Se Deus quiser que nós sejamos como Deus, Ele pode nos fazer como Ele é. Porque há uma promessa para nós, que assim como Ele é, nós o veremos e estaremos juntinho com Ele. Porque seremos transformados, é a vontade de Deus para o homem, hoje. Então, ali, o casal abriu na realidade o seu conhecimento, abriu na realidade o seu entendimento, mas na desobediência. Não foi para a obediência. Porque para a obediência diz o Senhor: olha, de tudo quanto tem no jardim, pode comer, tocar livremente. Está na mão de vocês livremente. Mas deste aqui que está no meio do jardim, não toque, não coma, porque o dia em que tocar ou comer, certamente morrereis. Enquanto eles ouviram a palavra, guardaram a palavra na obediência, para a obediência, eles foram felizes, eles foram abençoados. Mas no momento em que quis adquirir conhecimento na desobediência, dando ouvido ao inimigo, e tem muitos inimigos por aí, até em nome do Senhor, carregando a Bíblia, até em nome da palavra do Senhor, levando muitos a caminhos enganosos. Mas aqueles que conhecem a palavra, não vos deixe enganar. Não vos deixe enganar. Porque o momento que deixar se enganar, como Eva e Adão deixou se enganar, vai sofrer as consequências da desobediência. Eles teve o entendimento, teve o conhecimento do bem e do mal, mas teve grande consequência. E essa
essa consequência veio trazendo até nós. Pagamos a consequência da desobediência. Por isso, devemos conhecer, obter conhecimento na palavra de Deus para a obediência a Deus. E lá em João 8:32, Jesus disse, a palavra do Senhor Jesus nos disse que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem. Tem tanta gente que conhece a verdade. Tem tanta gente procurando conhecer a verdade. Mas uma coisa a gente esquece, irmãos. Que essa verdade liberta. Mas essa verdade também condena. Porque quando a gente conhece a verdade e dá ênfase à mentira, o engano, aí a verdade vai nos condenar. Porque tem a consequência. Porque diz a palavra do Senhor: para quem conhece e não obedece, melhor do homem que não conhecesse. Então, tem consequência. É muito bom conhecer, para obediência. Então, Jesus diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Conhecemos a verdade, sabendo que Cristo é o nosso Salvador. Mas temos que perseverar na verdade, andar na verdade, para que nós possamos ter a bênção na nossa vida, a vitória na nossa vida, e não venha ter consequência pela desobediência. A palavra do Senhor aqui em Lucas 18, nós vamos ver dois personagens que procurou Jesus, dizendo que tinha conhecimento, dizendo que tinha conhecimento, que vocês conhecem muito, toda a igreja conhece. Lucas 18, verso 20, nos diz assim: Jesus falando para o mancebo, o jovem: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, o jovem respondeu: todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. Nós vemos aqui que lá no tempo da lei, as crianças cresciam aprendendo, os pais falando, porque era lei, tinha que aprender o Torá, a palavra, tinha que aprender, decorar, para guardar. E aquele moço não era diferente dos demais. Ele conhecia tudo à risca, mas ele não se sentia salvo. Conhecer, igreja auxiliadora, conhecer não significa ser salvo. Não significa que eu estou salva. Não. Porque conhecendo a verdade e não obedecendo, a verdade também castiga, a verdade também condena. E é um perigo que a gente faz. Aí aquele moço disse que conhecia tudo que Jesus tinha falado, ele conhecia tudo. Aí Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Porque aquele moço disse: o que eu posso fazer para mim herdar a vida eterna? Se ele conhecia tudo, não se tinha salvo, porque foi até Jesus para ele adquirir a vida eterna. Não
não tinha certeza da salvação. E é um problema sério quando a gente está com esse impasse aí, ó. Jesus disse para ele: uma coisa te falta. O que será que faltava para ele, hein, já que ele conhecia tudo, os mandamentos, conhecia tudo da lei? Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo que você tem e vem e dá aos pobres e volta e me segue. Mas o que faltava nele, será? Irmãos, ele era muito rico. Faltava nele o quê? Amor, caridade, compartilhar, que a bênção dele abençoasse os outros, alcançasse os outros, os pobres coitados, que estavam precisando. Muitas vezes nós temos, encolhe a mão, vê um passando fome, não estende a mão. A nossa riqueza não vai nos salvar. Jesus é o dono da riqueza. Se Ele dá, é para nós sermos abençoados, mas abençoar os outros. Essa riqueza, ela não pode tirar o lugar de Deus da nossa vida, da nossa salvação. E quando a riqueza vem para nós ser aquele rico miserável, mão fechada, e é meu, eu trabalhei, eu estudei, você não tem porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque não sei o quê, querendo colocar as nossas palavras na vida dos outros, aí a nossa riqueza não vai nos salvar. Apocalipse diz: pois é rico, possui tudo, mas sabendo que é pobre, miserável e nu. Porque riqueza não compra vida eterna. E aquele moço voltou arrasado, triste, aborrecido, porque ele não buscava o Senhor de todo o coração. E diz o Senhor que quando a gente busca Ele, tem que buscar com o coração. E ele não buscava o Senhor com o coração e nem guardava os mandamentos do Senhor, observava com o coração. Ele guardava porque tinha aprendido por um mel costume. Não é salvo, diz o Senhor, porque ele faltava algo para ele. E o Senhor sabe como é e o que era o necessário na vida dele para ele ter a vida eterna. Ele não quis. Mas nós vamos a uma pessoa ilustre aqui na Bíblia que buscou o Senhor de coração. Buscou de coração. Nada impediu dele buscar o Senhor de coração. É muito conhecido. Zaqueu. Zaqueu, aqui no capítulo 19, né? Verso 8, não vou ler tudo para não tomar tempo, diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo quadruplicado. Jesus não precisou de exigir dele que ele tinha que voltar, vender tudo que ele tinha e repartir para os pobres. Voluntariamente, irmãos, presta atenção, voluntariamente. É isso que Deus quer de nós, voluntariamente. Vocês estão pedindo, implorando. Não. Ele diz: Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas se alguma coisa, Senhor, eu tenho desfraudado, eu dou a metade do meu bem para os pobres, eu restituo o pecado. Mas o que importa, Senhor, é que eu encontrei o Senhor. Tudo o que eu queria, meu Senhor, era te encontrar. E eu te encontrei agora. Se eu ficar pobre agora, eu sou mais rico.
Agora pense comigo. Ao invés daquele jovem lá, rico, que ficou triste porque Jesus teve essa exigência com ele. Se ele, beleza, Senhor, vende tudo, mas o que importa é o Senhor na minha vida, é tudo que eu quero, é ter a minha vida eterna, e se lixa a riqueza, fazenda, tudo. Eu acredito que como Zaqueu, Jesus não exigiu dele, dá nada para pobre, deixa de nada, Jesus, Jorge, não precisa, eu vejo que você me busca de coração, eu vejo que você vem com todo o coração me buscar, seu coração não está na riqueza, mas está em mim, não precisa você vender nada, porque Jesus não vai exigir nós vender nada para nós ter salvação, meu irmão. E isso aqui Jesus fez isso porque o coração daquele jovem estava na riqueza e Jesus sabia que ele não tinha condição de servir Jesus, seguir Jesus, andar com Jesus com o coração na riqueza. Porque Jesus disse: deixai pai, mãe, casa, irmão, mãe, irmãs, tudo e me segue. Ah, mas tudo, tem que largar tudo. Então é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Zaqueu continuou rico e teve a salvação. Jesus disse: eis que vem a salvação nesta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Irmãos, é tão maravilhosa a palavra do Senhor para nós. Nós vemos lá, Salomão, príncipe, rico, porque Davi deixou muita riqueza, muito ouro e muita prata. O que Salomão fez? Salomão não colocou o coração na riqueza. Ele foi buscar o Senhor. Mas eu preciso de sabedoria, porque eu preciso de reger esse povo. Esse povo é o povo do Senhor que está na minha mão. Mas eu preciso de graça para que eu possa fazer de acordo com a tua vontade na vida desse povo. O Senhor veio e falou com ele: Salomão, agradei de você. Não só vou dar o que tu me pediste, sabedoria, graça, entendimento, mas eu vou te dar riqueza, muita riqueza, como nunca houve nem haverá como tu. Porque colocou o coração no Senhor. É isso que nós temos que colocar o nosso coração no Senhor. Temos, graças a Deus, vamos amar o Senhor, obedecer o Senhor. Porque aqui nós vemos que Zaqueu foi buscar conhecimento, buscar o Senhor para a obediência ao Senhor. Não precisou o Senhor exigir nada dele. O outro já foi buscar o Senhor na vida eterna, mas ele foi buscar na desobediência, porque ele conhecia, mas não obedecia. Porque se ele obedecesse, ele tinha obedecido o Senhor. Ele tinha vendido tudo que ele tinha, se fosse preciso. Porque quando o Senhor manda, nós temos que obedecer. Porque Ele é o nosso Senhor. Doa onde doer, nós temos que obedecer. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não é ABC, ela é para obedecer. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é linda, é maravilhosa. Irmãos, naquela lojinha ali, tem pessoas que chegam ali, sentam ali e saem chorando. Pessoas crentes saem chorando. Porque o Senhor dá tanta palavra que tem pessoas que chegam ali e começam a entrar na palavra e sentam e ficam assim, porque o Senhor fala mesmo. E a pessoa, olha, irmã, como eu aprendi. Só crente. Crente de 20 anos, de 15 anos. Porque o Senhor, Ele sabe como trabalhar. Não é porque sou melhor que ninguém, não. É porque Jesus quer falar com as pessoas. É só nós abrir o nosso coração e procurar deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ser libertos. Porque a verdade, ela é dura. E quando a pessoa está na mentira, ele não quer ouvir verdade. Como aquele jovem. Ele não quis ouvir de Jesus aquela verdade. Vai, vende o que tem e volta e me segue. E muitas vezes a gente não quer ouvir verdade, parece dura. Quando a gente vai falar com o filho da gente que ele está desobedecendo, ele fica bravo.
mas a verdade liberta. Mas nós temos que ter consciência que a verdade também condena, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém irá à salvação ao Pai senão por Jesus. Então Jesus é a verdade. Ele veio para salvar, mas Ele também vai voltar para fazer o grande juízo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoa a todos. É a palavra do Senhor para nós. Nós precisamos muito, muito, muito da graça do Senhor para continuar servindo Ele na obediência, tendo conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, para a obediência, para que nós não venhamos perder nosso tempo de ficar com a Bíblia na mão, vindo para a igreja, cantando, louvando, e depois Jesus dizer, não te conheço. Vai ser uma palavra verdade, muito dura. Então nós não queremos ouvir isso, como aquele jovem não gostou de ouvir aquela palavra de Jesus. Então, obedecei, pois, a palavra do Senhor, obedecei, auxiliador, a palavra do Senhor, porque o Senhor requer isto da sua igreja.